Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muito respeito, com muita responsabilidade e alegria que venho mais uma vez apresentar a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Desta forma, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por tudo que temos recebido aqui na Terra, e vou pedir também, mesmo que de longe, as correntes, os mentores possam nos ajudar, nos amparar neste Evangelho. E assim eu vou pedindo as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente dos médicos, Senhor Eurípides de Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Frides, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson. Vamos pedir também pelas correntes da nossa querida Mãe Genoveva e seus anjos de luz, que é a nossa mentora do Centro Espírita. Vamos pedir também as correntes dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente dos índios, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente da paz, corrente da luz, corrente do amor, corrente branca, corrente azul, corrente lilás. Que se faça nesse momento, Senhor, uma aliança de pensamentos positivos e reconfortantes na cura individual, na cura da humanidade, na cura dos governantes, na cura dos pais de famílias, na cura dos irmãos, na cura da humanidade que sofre e se revolta diariamente. Possamos ter paz e paciência. Desta forma, eu tomo a liberdade de dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja. Uma pequena leitura. É de Alta de Souza, o médium é o Chico Xavier, e é daqueles panfletinhos dos mensageiros, né? Mensageiros espíritas. O nome do verso é Mãos. Harpas de amor tangendo de mansinho a música do bem ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro te encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda, de coração vencendo, de nosso coração vencendo espaços. E, aprendendo com Cristo, ante o futuro, tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos teus braços. Alta de Souza. Então hoje a gente está agora no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o meu tema hoje é o suicídio e a loucura. A calva é a resignação adquirida da maneira de considerar a vida terrestre
e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua plena além da morte do corpo físico. Nesse contexto, convido a participar da campanha nacional Prefiro Viver, Suicídio Não. Essa campanha já foi, ela já é passada, já é da Federação Espírita Brasileira, que teve muita repercussão e teve muito resultado positivo, ok? Por que as pessoas cometem suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas efetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperanças, obsessão de espíritos. Se formos citar aqui, cabe muito mais coisa além de tudo isso que já está elencado, né? Hoje também estamos sofrendo muito a depressão, a ansiedade, a angústia, né? Aí Allan Kardec fala aqui sobre o suicídio e a loucura. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores iniciantes ao suicídio. Produzem a covardia moral, quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele do que se resguardar. A gente sabe que a gente tem que reverter isso, a gente não pode cair na tentação de matar-se por qualquer razão que seja, né? Porque a vida continua, a gente assassinar a si próprio é muito grave. Imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo, a preocupação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Na maioria dos que se suicidam e os que se fazem seus defensores, assumem terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então a gente vê aqui nesses trechos resumidos que eu estou tentando passar para vocês. A ideia aqui, primeiro falou
do suicídio, que não é nada bom para o ser humano, principalmente por conta da sua alma, do seu espírito, que vai ter que ficar em lugares não tão claros, não tão iluminados como quem cumpre a sua missão e desencarna naturalmente. O espírito estaria antecipando a sua volta ao plano espiritual, e isso tem consequências, segundo os estudos, segundo as psicografias diversas que já recebemos aqui na Terra, que realmente quem se suicida tem sim que passar um tempo lá em tratamento, em ajuda, resignação, né? Ele vai se tratar e provavelmente ele vai pedir ou vai necessitar de uma nova reencarnação para poder reparar aquele tempo que ele diminuiu na sua jornada terrena. O Espiritismo apresenta os próprios suicidas que vêm a relembrar as condições infelizes que se encontram no mundo espiritual. Tem muitos relatos, né? O espírito, por vários motivos, para opor a ideia do suicídio. Aqui tem aqui alguns itens aqui que fala por que nós não podemos nos suicidar. Primeiro, a certeza que a vida continua, pois a gente sabe que será muito mais feliz quanto mais resignado e confiante tiver sido na Terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado oposto ao que esperava, pois se libertará de um mal e entrará em outro muito pior, mais longo e mais terrível do que qualquer sofrimento vivido na Terra. O espírita sabe o quanto se engana aquele que pensa que, ao se matar, chegará mais rápido ao céu, encontrando por lá as pessoas a quem amava. O suicídio, trazendo-lhe somente decepções, está contra seus interesses. Por essas razões, o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu evitar um grande número de suicídios. Podemos concluir que, quando todos tiverem os conhecimentos espíritas, não haverá mais suicídios conscientes, comparando os resultados da doutrina materialista com a doutrina espírita em relação ao suicídio. Verifica-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto que a lógica do espiritismo o evita, fato que a observação da vida real confirma. E aqui também tem um item falando um pouco da culpabilidade, né? Alguns suicídios, eles são involuntários, ele vem por conta da loucura. Então, a pessoa que se mata porque tem algum distúrbio mental, em algum momento ela deixa-se cair em tentação e acaba fazendo isso, o tratamento é outro, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele vai lá, vai para a escola, vai se tratar, enfim, é um pouco mais brando do que aquele que conscientemente comete o suicídio. Eu tomei a liberdade de pegar também aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, a questão número 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Essa é a pergunta. Efeito da ociosidade, falta de fé, muitas vezes da saciedade. Para aqueles que exercem sua faculdade com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez, suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age
tende em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Não somente Deus tem... Agora, a questão 944. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Questão 952. Essas questões são do Livro dos Espíritos, né? Eu estou lendo o Evangelho e completando aqui com algumas questões do Livro dos Espíritos que também fala da loucura e do suicídio. Questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iria apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir porque o hábito as transformou em verdadeira necessidade física? Por fim, na própria vida, por algum problema de saúde ou problema moral? Ele responde aqui: é um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado. Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Essa é a resposta. Continuando a questão 952, letra A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? Será mais ou menos culpado? Uma pergunta de novo. Será mais ou menos culpado o que tira a própria vida por desespero? É mais culpado. A resposta é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa de loucura, como eu disse há pouco, né? O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais às consciências que se tenham das faltas cometidas. Então é isso, meus irmãos. Esses são o pequeno trecho, então, dessa leitura que coube a mim hoje, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com esse tema muito atual, né? Que é o suicídio, a loucura, né? E assim nós vamos então agradecendo a Deus, a Jesus, pelas palavras, pelas leituras que nos veio hoje para nos refletirmos, né? Referente à vida terrena, principalmente nesse momento em que o suicídio aumentou muito em todos os setores da vida, das pessoas menos favorecidas, de pessoas ricas, de artistas, enfim, pessoas de todas as matizes, muitos deles cometem suicídio ainda. Mas vamos pedir a Deus, a Jesus, que tudo isso vá se apaziguando, se serenando e que nós possamos ter uma vida terrena completa, sem esta loucura que é o suicídio. Se tivermos que sofrer com o que tiver que vir para cada um, o que podemos fazer? Temos que enfrentar. Muitas pessoas não têm doenças incuráveis e se resignam, enfrentam até o final, até se desvencilhar do corpo físico e alcançar voo ao mundo espiritual com mais luz, com mais entendimento. Desta forma, nós vamos tomando a liberdade de pedir as vibrações. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres. Vamos vibrar pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões. Todas as religiões são boas. Depende da ação e do coração do homem. Por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores,
pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção dos velhos e crianças abandonadas, pela saúde do mundo e do ser humano, pela paz no mundo, no Brasil, na nossa cidade e em nossos lares. Vamos vibrar com muito amor por todos que estão ao nosso lado. Tomamos a liberdade de dizer a oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que te tomarem desculpa, gente, por favor. Existem atrapalhações, vocês sabem, e eu peço a Deus nesse momento resignação. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela paciência de vir comigo até o final. Que Deus abençoe a todos, abençoe seus lares, que as águas de vossas casas sejam fluidificadas, magnetizadas pelos irmãos de luz, pelos médicos do plano espiritual, pelos curadores do plano espiritual, nos trazendo o alento, a paz, o amor. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.